Abertura dos 4 cavalos, variante espanhola ou simétrica. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6. Entramos na abertura dos 4 cavalos. A variante espanhola ou simétrica, bispo B5, bispo B4. Variante considerada que iguala muito, as brancas não querem muito mais do que a igualdade. Roque, bispo toma C6, D toma C6. Seguiu na histórica partida Larsen Deep Blue. Nós veremos como os programas evoluíram. Agora em 2010 são bem mais fortes que a máquina mais violenta da época, que era o Deep Blue. D3, o Deep Blue jogou dama E7, mais bispo G4, H3, bispo H5, dama E2, bispo toma C3, B toma C3. Seguiu em Franzoni Flier, 1985. As brancas têm uma ligeira vantagem central aí, mas uma posição muito equilibrada ainda. Dama E7, cavalo E2, bispo G4, cavalo G3, cavalo H5, H3, cavalo toma G3, F toma G3, bispo C5, cheque rei H2, e agora o Deep Blue joga bispo C8. Muito estranho, lance desenvolvendo ao contrário. G4, reconhece o erro e volta o bispo C6, um jogo tipo de máquina. Aqui o Larsen podia entrar em complicações com o cavalo toma E5, bispo D6, bispo F4, F6, cavalo C4, mas preferiu não complicar o jogo, sem necessidade. Jogou dama E2, contra o computador, uma estratégia bem mais segura. F6, bispo E3, bispo toma E3, dama E3, completamente igual a posição. H6, A4, dama B4, B3, B6, torre F2, C5, rei G3, dama A5, H4. Lá se começa um ataque especulativo na ala do rei, mas o Deep Blue não vai ligar muito para esse ataque não. Como o centro está estável, o ataque na ala é muito perigoso. Dama C3, torre H1, torre de A, D8, e agora depois de G5, perigosamente abrindo linhas, o Deep Blue jogou bispo toma B3. Um lance muito interessante que vai trocar a peça por vários peões. Mas depois de C toma B3, torre toma D3, dama E2, H toma G5, H toma G5, F toma G5, torre D1, o Larsen quer trocar as peças para aproveitar o cavalo a mais. O Deep Blue jogou torre E3, liberando a passagem na coluna. Dama B2 para trocar as damas, dama toma B3, capturando mais um peão, dama toma B3, torre toma B3, e o rei das negras está muito mal colocado e os peões da ala do rei fracos. Depois de torre D5, o Deep Blue jogou torre A3, torre toma E5, G4, rei toma G4, C4, torre D2, torre toma A4, torre D7. Deep Blue fez uma limpeza nos peões aí, ficando com 3 peões a mais. Mas a situação na ala do rei começa a ficar cada vez mais complexa. Ele simplesmente defende o peão com torre C8. E agora torre E7 não é o mais preciso, porque depois de rei H8, torre toma G7, torre G8. Crava a torre de G7 e depois de trocar as torres, torre toma G8, rei toma G8, torre toma C7, B5, a vitória não é tão clara assim, né? Mas o Larsen jogou cavalo G5, cortando o ar do rei. E depois de torre A2, torre toma C7. Claro que as negras não podem capturar porque estão levando mate na última fila. E torre toma G2 seguiria simplesmente rei H3. Agora a torre de G2 tem que sair e a torre de C8 vai cair. Claro que torre toma C7 de novo, leva mate. Depois de torre A8, G3 tranquilamente, torre F2, torre de E7, e o Larsen está ganho na mais típica forma humana, né? Dobrando na sétima, rei H8, torre toma G7, torre H2, claro que agora não poderia jogar torre G8, porque não está cravado, torre H7 seria mate, torre H2 defendendo mate, E5, torre D8, torre H7 cheque, torre toma H7, cavalo toma H7, torre G8, cavalo G5, com ameaça de mate e de avançar o peão. Vantagem
decisivo, o computador abandonou.